tomando teu assento. Desde ontem a gente está debaixo de uma unção. Eu não sei se você conseguiu dormir, eu levei um tempo. Eu saí do Conectadas meia trimilicando. O povo achou que era o café. Eu falei, eu nem bebi café, só unção coletiva mesmo. Sabe, queridos, eu vou falar primeiro com as mulheres, mas depois eu vou falar com os homens. Irmãs, faça o que você puder para estarmos conectadas. Esse ministério de mulheres tem abençoado a minha vida desde que eu cheguei em Osasco. Na época ainda era reuniões à tarde nas sextas, que não tem mais, né, Mi? São só os encontros. Mas, irmãos, pensa numa reunião poderosa. Quantas coisas foram destravadas na minha vida através dessas reuniões de mulheres. E toda vez que tem os encontros, os cultos, geralmente marca estações na minha vida, irmãos. Inclusive, algo que vai ser partilhado hoje nessa ministração, foi o último culto, foi novembro, né, Mi? Foi no último culto, irmãos. Eu vim colher em março, mas começou lá em novembro com Conectadas. E o desse ano já marcou um novo ciclo. Irmãos, que palavra poderosa. E agora vai para os homens, assistam assim que sair no nosso canal no YouTube. É uma palavra, irmãos, para o nosso tempo. E eu sei que não é só para Osasco, irmãos. É para esse tempo. Não fica de fora. Cássia, mas é um culto para mulher. Eu sou homem, eu vou assistir a palavra de ontem. É para quem é nascido de novo. Se você é nascido de novo, ouça a palavra. Porque eu sei que é aquela palavra que de tempos em tempos eu vou estar ouvindo e maratonando ela. Aleluias. E ela é a introdução da ministração de hoje. Quase falei para o pastor, bota a Michela para pregar, pastor. Quase. Se eu só não receber essa ligação, porque na hora que a Michela falou, se consagre aí no seu lugar, o Espírito Santo falou, é você mesmo, não diga para o pastor botar ela não. Michela ministrou ontem, irmão, sobre tempos e estações. Tempos e estações, e como é importante nós, como filhos de Deus, discernirmos os tempos e as estações. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como você vai discernir tempos e estações se você não conhecer o plano de Deus para a sua vida? Não faria nem sentido. A gente no corpo de Cristo tem que sair de um estágio inicial onde a gente nasce de novo e a gente acha que é só isso. Eu já sou salvo, eu sou separado. E, novamente, eu vou trazer a música. Gente, eu não tenho nada contra essa música. Ainda bem que eu vou morar no céu. E aí a gente vai cantando, Oh Lord. Eu brinco assim, mas eu amo a pessoa. Fiquei muito triste quando ele partiu para estar com o Senhor. Era um homem de Deus. E sabe, irmãos, a gente não pode estar feliz, entenda a minha fala, somente com o pensamento, ainda bem que eu vou morar no céu. Até porque, deixa eu te falar, você vai passar 7 anos lá, não é nem muito tempo, né? Se fosse uma eternidade, eu não falava nada, mas são 7 anos. E glória a Deus por isso. Eu digo que vai ser, eu sou mochileira, trilheira, amo viajar, vai ser um dos melhores resorts que eu vou poder ficar. Mas é só um tempo, irmãos. E ontem Michela falava com a gente, e ela falava, o importante não é fazer metade, mas é fazer aquilo que você é chamado por completo. E todo filho de Deus, ele nasceu com um plano e um propósito. Você não é um acidente. Não adianta vir me contar uma história para me fazer chorar. Cássia, você não sabe, eu sou fruto de um estupro. Você pode ter sido fruto de um estupro, irmãos. Mas você tem um propósito e você tem um plano. Você não veio para sentar no banco de igreja, quinta e domingo, ouvir uma palavra e tá bom. Ir para o seu trabalho e ser um 007 lá escondido. Até onde eu sei, ninguém aqui trabalha para a CIA nem para o Serviço Secreto Brasileiro. E não existe um serviço secreto no céu.
Cássia, você não entende, eu conheço o plano de Deus para a minha vida. Eu fui chamado para ser um arquiteto. Uau! Mas a sua profissão, queridos, é só aquilo que lhe sustenta para fazer o que você foi chamado para fazer. Talvez o seu nível de influência dentro da arquitetura vai abrir portas para você fazer coisas que talvez pastor e Michela nunca vão fazer. Mas, Cássia, eles são chamados nos 5 dons. Glória a Deus, irmãos. Mas talvez vão ter profissionais que no seu local de trabalho vão ter uma esfera de influência que talvez um pastor nunca vai ter. Porque se a pessoa ouvir o nome, tu é pastor? Não. Desculpa, gente, não é coisa de maranhense. Não é não. Quero nem saber. Pastor, eu tenho ojeriza de crente. Não consigo ouvir a palavra crente. Gente, eu não dispensei a música, perdão. Você estava no fogo hoje, vou deixar vocês sentarem. Você também, Bia, apesar de que você tem o dom do... Se Bia tocar, eu vou embora. Eu parei de tremer agora. Aleluias. Tem gente que tem ojeriza crente, irmãos. Mas pode ser que você vai ser aquela pessoa que vai mudar a ideia daquela pessoa. E ela vai se abrir, e ela vai pisar os pés dentro de uma igreja para poder nascer de novo e fazer parte do corpo de Cristo. Então, não me venha com histórias tristes, porque ninguém é um acidente de percurso. Vamos abrir a palavra? Deixa eu mostrar isso lá na palavra. Pega a sua Bíblia, se você não tiver com ela, o pessoal vai projetar. Aleluias. Abre Salmo 139, por favor. Capítulo 139 de Salmos, verso 16. Aleluias. O salmista ele vai falar assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Não me fala que você é um acidente de percurso, querido. Deixa eu lhe contar uma coisa, se ninguém nunca lhe contou, você foi desejado. Deus desejou que você nascesse. Sabe, quando Deus pensou em algo, num propósito, Ele desenhou um plano, Ele pensou, quem será que lá na terra, no ano tal, vai executar isso? E imagina Deus lá, pensando, meditando. Ele falando, eu acho que a Luma vai nascer em 2000, não sei quanto, mas ela vai nascer. Deus sabia, é porque eu não conheço. E ela vai ter essa habilidade, ela vai nascer com um dom, e ela vai fazer isso, e ela vai ter tal... E Deus foi idealizando o plano. E aí Ele pensou na gente. Aleluia. A palavra fala que Ele nos viu quando ainda éramos substância ainda informe. Sabe quando está ali em formato zigoto ainda, que você não tem nem cara de gente? Ali. Porque, irmãos, um óvulo fecundado, por mais que o mundo fale hoje, ele nunca vai virar um pneu, ele sempre vai virar um ser humano. Existe vida ali. E essa vida, ela vai ter um propósito. Ela não vai vir aqui na terra, irmãos, só a passeio. E a gente precisa, como filhos de Deus, descobrir, para a gente não chegar um dia lá no tribunal de Cristo, de mochilinha, porque eu era só mochileiro nessa vida, e o Senhor perguntar, e aí? Cumpriu, fez, e você falar o quê? E eu tinha que fazer alguma coisa? Eu não só precisava nascer de novo? Eu era frequente assíduo, pergunte. Pastor Felipe lá de Verbosasco era meu pastor, não faltava um culto. E a todos. Até o de mulher, não. De mulher eu ia servir, que eu era homem, então eu ia só servir. Mas eu estava lá, batendo meu ponto. Isso não vai adiantar, irmãos. Isso faz parte da vida cristã. Existem coisas
que é geral e coletivo, que estão na palavra de Deus. O congregar faz parte disso. Não vou ministrar sobre isso, porque já tivemos avisos, vou deixar para a Michela. O congregar faz parte da vida cristã, irmãos. Devorar a palavra todo dia faz parte da vida cristã. Uma vida de oração faz parte, uma vida consagrada faz parte. Mas isso é o plano geral. Alcançar o perdido é um plano geral. Todos somos embaixadores de Cristo nessa terra, irmãos. Você querendo ou não querendo. Eu queria muito fazer parte do Itamaraty. Só que esse era um plano meu, não era de Deus. Sempre quis ser embaixador, irmãos. Quase ninguém sabe disso, né? Acho que é a primeira vez que eu conto em público. Mas o meu sonho era ser embaixadora. Era ser enviada pelo mundo. Eu só não entendi que eu ia de outra forma. Quando eu li a palavra, eu descobri que eu já era embaixadora. Eu nem precisava cursar faculdade. Quando você nasce de novo, você já se torna. E que eu ia andar pelas nações. Só não era pelo governo brasileiro. Era por um governo melhor e maior. Sabe, queridos, onde você pisa a planta do seu pé, o reino dos céus está indo. Porque eu não sei se você sabe o que o embaixador é. Mas um carro de um embaixador em território estrangeiro, ele é território brasileiro. A embaixada brasileira em um território estrangeiro é solo brasileiro, é lugar inviolável. Basicamente é você. Aonde você pisa, meu irmão, o reino do céu está indo com você. A vida que habita em você, ela tem que ser manifesta. As pessoas têm que desejar aquilo que você tem, ainda que elas não entendam. Porque o reino vai com você, e você foi chamado para isso. Só que isso é um plano geral. E o plano individual? Cadê os adolescentes e jovens que ainda não fazem faculdade? Temos. Tô bem. Aonde na palavra de Deus está escrito qual faculdade eu vou cursar e se eu preciso, né? Essa era é maravilhosa. Hoje existem cursos que você ganha mais do que um graduado. Mas aonde está escrito? Eu não achei, irmãos. Se tiver, você me mostra. Amém? Aonde está escrito com quem eu vou casar? Vou perguntar para os casados. Douglas, pastor, Michela, Suzy. Onde foi que vocês já acharam lá o versículo e o capítulo que tinha assim, ó? Michela, vai que Felipe vai dar match. Vai dar certo. Esse tipo de coisa a gente não encontra, irmãos. Existem até a descrição dos dons ministeriais na Bíblia. Corpo de Cristo, Corpo de Cristo não, meu Deus. Ministério de Socorros, outro plano geral. Se você ainda não procurou nenhum departamento da igreja, cuidado. Cássia, tu vai falar isso para me ficar com medo? Não, irmão, é só temor mesmo. Mas se você ficar com medo, é porque você está com a consciência culpada. Falo isso tranquilo, na frente do meu pastor, que ele não me pediu para falar nada. Se você ainda não serve no Ministério de Socorros, você é nascido de novo, cuidado, porque todo filho de Deus tem chamado para o Ministério de Socorros. Existe um dom e uma habilidade em você, que ela não está sendo usada onde deveria ser usada. E por isso existem pessoas que estão sobrecarregadas no corpo de Cristo. Então, seja livre na vida de alguém. Cumpra o seu chamado e não faça com que outro precise cumprir o dele e o seu. Aleluia! Vamos voltar, para vocês não ficarem muito sérios comigo. Irmãos, existem 5 dons ministeriais na Bíblia. Mas eu, Cássia, não achei um capítulo e um versículo aonde está escrito, Cássia, vai lá que você, sei lá, é mestre. Você é evangelista. Eu não achei. Se vocês acharem, vocês me falam. Porque até onde eu sei, Efésios só cita os dons, não é isso, Mi? Perguntar para os remáticos aqui. Cássia, como eu vou descobrir isso? Porque lembra, Michela falou de tempos e estações. Como eu discerno a estação de entrar num chamado? Se eu não sei nem qual é. A conta não vai fechar, irmãos. Você vai precisar procurar em Deus
essas respostas. E deixa eu lhe contar, a Bíblia fala que todo que bate a porta abre, aquele que procura acha. Se você perguntar, ele vai responder. Se você perguntar, ele vai responder. E eu queria ter um testemunho tão bonito quanto o de Michela ontem. Michela é um arraso, né? Bichinha adolescente, jovem, lendo já Catherine Kuhlman, sabendo que Deus queria para ela, e eu pensando na minha lá sentada. Eu nem posso contar isso amanhã. O meu, infelizmente, é um testemunho, porque eu vim nascer de novo, apesar de crescer na igreja, dos 17 para os 18. Então, eu era a pessoa que era do Ministério de Música, de todos os ministérios, mas precisei nascer de novo de 17 para 18, porque ninguém lembrou que eu precisava nascer de novo. E aí eu nasci, altamente ativa na igreja, mas nasci de novo. E eu passei a vida ali até os 17, 18, fazendo a minha vontade, os meus planos, né? Sem saber o que Deus queria. Nasci de novo. Quando eu nasci de novo, eu não conhecia esse livro. Ó. Vou ler aqui, que eu sempre falo, ele é ao contrário. Ontem eu falei para ti ao contrário, não foi? Planos, Propósitos e Práticas, do irmão Kenneth Reagan. Quem estava aqui quando me pregou e nasceu de novo, meu conselho para você não passar pelo meu testemunho, leia esse livro. Ele é incrível, irmãos. Leitura obrigatória de escola de ministros. Então, assim, já leia. Indicação do Rema, é a última matéria, né, que é indicado ele? Eu esqueci, o Ministério Prático. Ele é indicação e missões aí que você tem que ter já lido ele mesmo, para fazer a escola, viu? Se eu tivesse nascido de novo, igual alguns nasceram aqui, irmãos, eu teria lido esse livro, mas eu nem sabia que ele existia. Por quê? Pensa comigo, eu passo 17 anos da minha vida no meu modus operandi, que era o quê? Fazer o meu plano e a minha vontade, o que eu achava que era bom. E não era coisa ruim nem legal não, tá, irmãos? Cresci dentro da igreja. Não queria vender droga, não queria nada disso. Queria ser embaixadora, queria ser juíza do trabalho, eram essas coisas, tá? Coisas boas. Só que não era o plano de Deus para a minha vida, só que eu não sabia. Então, ainda continuei uns 6 anos, nascida de novo, fazendo o meu querer, a minha vontade e o meu plano. Porque eu nem sabia que Deus tinha um plano para mim também. Porque um outro problema de quem não é nascido de novo é que a gente não lê tanta Bíblia. E, irmão, se você nasceu de novo e já é nascido, leia a Bíblia todo dia. Não precisa ler os 13 versículos, igual o Luan está fazendo o propósito dele para terminar a Bíblia em um ano, mas leia constantemente, irmãos. Porque a gente precisa. Eu me assusto quando eu vejo cristãos que falam, eu tenho dificuldade de leitura. Porque quem tem dificuldade de leitura, ele nunca vai ler a Bíblia. E nada contra ter dificuldade de leitura, mas leitura é um hábito. Você vai falar, Cássia, mas é porque você é filha de professora de língua portuguesa com especialização em literatura. Você lê desde criança, porque eu fui estimulada. Mas foi um hábito. Michela, nutricionista, vai falar, é igual alimentação, não é? É ou não é um hábito? É um hábito. Você vai começar. E não começa querendo ler, igual eu estou lendo, Fazedores de Tendas, que é uma obra de TCC de um missionário, mais de 1000 páginas. Você vai assustar. Comece, irmãos. Esse aqui ainda está grosso. Mas lê, porque vai salvar a sua vida. Pega Um Homem em 3 Dimensões, pega os livretos do irmão Reagan. Vai para a papinha, até você ir pegando esse hábito. E você entendendo melhor, porque também não adianta eu ler um manual de escatologia, sendo que eu não li nem Um Homem em 3 Dimensões. Eu ainda nem tenho consciência que eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Desenvolva o hábito, porque se você não desenvolver, Michela ontem falando conosco, né, ela falou assim, como eu vou discernir se eu estou ou não ouvindo Deus? E aí ela falou, devore a palavra. Porque a palavra é o nosso norte, irmãos. Se é ou não é. Pensa só, você ouve assim uma frase. Eu vou usar um exemplo que a gente usou lá no discipulado, na casa do Renan, terça-feira. Renan mora no último andar. Você ouve uma voz, pega e pula daqui. Todo mundo sabe que a gente morre. É o terceiro andar, Kelly? Terceiro andar. Todo mundo sabe que você morre.
A não ser que você for do DBS, que eles têm treinamento missionário para pular do 2º andar e não morrer lá na China. Se você não for pular lá do 3º andar da casa da Kelly, você vai morrer. E aí, irmãos, você usa o quê? A palavra. João 10:10 fala o quê? Quem vem roubar, matar e destruir? O ladrão. Então, quem rouba, mata e destrói é o diabo. Não tem como ser Deus mandando eu pular daqui do 3º andar. Porque como é que o versículo continua? Mas eu vim, Jesus falando, para que tenham vida e vida em abundância. Então, Deus é doador da vida, não da morte. E a morte é fruto do quê? Irmãos, de uma decisão nossa. Nunca vai ser Deus. Deus não vai acordar um belo dia e falar, ô Douglas, está cumprindo o plano não, hein? É que eu já usei muito pastor, não vou fazer isso hoje com ele, não. Falei, vai morrer hoje. Aí Deus faz igual Zeus, o Deus grego, dá um trovão assim, ei, morreu. Pensou deixando uma esposa viúva, 2 meninos para André sustentar. Você acha que isso ia ser vontade de Deus, irmãos? E é nada. Camarada ainda tem muita alma para ganhar para Jesus. Só começou. Então, sem a palavra, a gente não vai conseguir fazer esse filtro, irmãos. Mas a gente precisa também, irmãos, desenvolver um segundo hábito além da palavra. Chama-se vida de oração. Sem uma vida de oração constante e contínua, a gente não vai conseguir. E é uma outra questão que essa geração vai precisar aprender, e às vezes eu tenho visto que a nossa geração e a geração anterior, os baby boomers aí, os millennials, às vezes têm se deixado influenciar pelo ritmo de vida acelerado. Aleluia! E eu não estou dizendo que tem umas caras sérias olhando para mim, Jesus, espera aí. Eu não estou dizendo que o que você está seguindo na sua vida é errado ou certo, irmãos, porque como Michela nos ensinou ontem, quem tem que lhe dizer o plano de Deus para a sua vida é Deus. Eu não posso fazer. Por mais que você vá num aconselhamento, o conselheiro não pode lhe dizer o que você tem que fazer. É muita responsabilidade. Ele falou, o plano de Deus para a sua vida? Bora lá, Eva, o plano de Deus para a sua vida foi esse. Assim diz o Senhor. O ministério profético da nova aliança não é o mesmo da passada. Eu não preciso ficar batendo na porta de profeta para falar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você tem a palavra e você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Aleluia! Isso, irmãos, é jogar a responsabilidade no outro, uma responsabilidade que é minha. E eu, sinceridade, tenho um dó do ministério profético, porque como o povo anda atrás de profeta? Isso é algo muito sério, irmãos. E eu falo porque eu era de um grupo, pelo menos está bom, na minha juventude, que as meninas, onde tinha um profeta, elas iam. E eu ia porque era meu grupo de oração. Mas eu era a única que nunca ganhava a palavra, mas porque eu acho que eu ia, eu falava assim, o que esse homem tem que dizer, o que eu vou fazer? Eu ficava com isso na minha cabeça. Eu falei, não estou precisando de Elias. Eu nunca ganhava a palavra. Mas esse grupo foi importante, porque foi o grupo com o qual desenvolvi o hábito da oração. Sabe o ciclo de oração que às vezes o pessoal brinca muito? Irmãos, pense num grupo bom para muita gente. Vi pastor João Roberto falando que ele foi pego por esse grupo. E como ele é grato. Porque antes, quando a gente se reunia para orar, irmãos, muitas vezes não tinha um violão, não tinha Spotify, não tinha YouTube. A gente só se reunia e orava. Vamos orar 2 horas hoje, 1h30. O mínimo era 1 hora. Irmãos, você ia aprender a orar. Porque o tempo passava, e você achou que tinha orado 1 hora, olhava, tinha passado 10 minutos. Como o pastor João Roberto brinca, aí você já abençoa a cachorra, a mãe, o primo distante. Porque você vai ter que orar. E vou seguir a nota que veio agora. Cuidado para não ter medo de vir para o despertar, 9 horas da manhã. Mas eu tenho medo, Cássia, de ir. Vai que Michela ou alguém que está na direção chega no meu ouvido. Fala assim, ora por isso. Eu vou orar. Você vai orar. Porque você só vai aprender quando você começar a orar.
E isso parte de uma pessoa que não é uma pessoa... Eu sei que eu tenho uma personalidade um pouco extrovertida, mas ninguém sabe, mas eu era tímida. Vocês estão rindo? E não. E não que esses dias no despertar alguém falou assim, Cássia, ora pelo Ministério Infantil igual você orou outro dia. Aí eu, Vala, como foi que eu orei outro dia? Irmãos, sai na hora, irmãos, a oração. Irmãos, eu gelei. Aí tinha umas 2 pessoas na minha frente. Eu, eita Deus, daqui 2 é eu, daqui 2 é eu, daqui 2 é eu. Mas deu certo a oração. Mas, irmão, você só vai aprender quando você vier para o despertar. E aí você vai aprender. Cássia, mas e se eu fizer uma coisa que é errada? É por isso que tem um dirigente ali na sala, não é, Michela? Depois ele lhe procura em particular, conversa com você. Foi assim que eu aprendi, irmãos. Aleluia! E é assim que você vai aprender também. E existem planos e propósitos, a gente está falando de uma forma individual, eu aqui hoje, mas existe o coletivo. E é isso que a gente está fazendo lá. Isso não é uma coisa que o pastor um dia estava na casa dele e falou assim, não tem nada para fazer 9 horas da manhã do domingo. Vamos botar o povo para orar, Michela? Não foi. Isso foi uma direção. E se você como menino, bora lá, o Espírito está indo, vamos junto. E se você como corpo de Cristo não pegar junto, acontecer vai, porque pessoas vão pegar com eles. A questão é você ficar de fora. Porque eu não sei você, eu já tenho provado da palavra esse ano da igreja. Se você ainda não provou de aceleração, meu irmão, eu tenho provado. E olha que é só o março. Eu estou assim, meu Deus, imagina daqui para o fim do ano, o que vai acontecer? Mas para isso vai ser necessário, irmãos, colocar a mão no arado junto com eles, no plano e no propósito que o Senhor revelou para esse casal. Porque eu não sei se vocês perceberam, irmãos, isso vem desde a virada de dezembro. Eles buscaram a vontade do Senhor, e eles estão desde dezembro. Foi fim de dezembro e janeiro, não foi? Eu lembro que eram só vocês 2 ministrando. Por que não tinha outro ministro na casa? Não, porque eles estavam informando para a gente os planos e os propósitos de Deus para 2026, para o corpo local. Se você não viu todas, fica tranquilo, está no YouTube. Só não fica de fora, para você não ver o corpo avançando e você ficando para trás, falando, eu não provei. Aleluia! Ficou sério de novo, Jesus. Eu vou aqui para o livro, para ver se quebra o gelo aqui. Eu queria ler uma parte aqui do livro, irmãos, porque talvez você pode estar como eu estava, no seu normal, de fazer seus planos e propósitos, ou ouvir uma direção, não saber se é ou não. Irmão Reagan, no capítulo 2, na página 17, ele fala o seguinte, ele estava em oração, e o Senhor vai dando palavras em português para ele, que era plano, depois vem propósito, e aí ele conta que quando ele falou a última, plano, propósitos e práticas, aí ele vai contar o que foi que aconteceu, que é o que eu vou descrever. Quando aquela última palavra saiu dos meus lábios, fui arrebatado por Jesus. Comecei a ver como os homens esquematizavam seus próprios planos. Pensamentos tomavam minha mente ao considerar os projetos dos homens, bons, talvez totalmente dentro das Escrituras, mas não eram os planos de Deus para eles. Notei contrastes com os planos humanos. Ao ver os planos divinos, o Senhor falou comigo, abençoo todo o meu povo o máximo que posso. Mas a razão de não haver ação divina, profundidade no fluir do Espírito e plenitude da manifestação do Espírito Santo hoje, é que os homens não têm tempo para me ouvir. Eita, desculpa, porque eu estou lembrando da Michela pregando ontem. Ai, Senhor, obrigada. E eles não dedicam tempo para seguir meus planos mostrados nas Escrituras. Quanto mais perto você seguir os meus planos, mais o meu poder será demonstrado e manifestado. Muitas vezes a razão de pessoas e pastores fracassarem é porque os planos, propósitos e intenções estão errados.
Para tudo que você estiver fazendo para Deus, pergunte: é o plano de Deus? Isso é forte, irmãos. Lembrei do que Michela falou. Às vezes a gente está tão agitado que a gente não para ouvir. E o ambiente de agitação você não consegue. Ó, que eu trabalho numa operação, ela é aberta. Irmãos, tem dia que é tanto barulho. Eu ouço o barulho da PagBank de um lado, do outro, mistura com o nosso barulho, que eu tenho que respirar fundo, que às vezes eu não lembro o que eu estava pensando. Você imagine a agitação para você conseguir parar, orar e buscar a direção de Deus. Você não consegue. Sua mente vai ficar agitada. Então, é necessário parar e ouvir. Eu acho interessante que o irmão Reagan fala na visão, que Jesus fala para ele: eu abençoo o máximo que eu posso. Mas se não é o plano de Deus, irmãos, vai chegar uma hora que você vai ficar limitado. Aliás, vou reformular, você vai limitar Deus no que Ele pode fazer por você. Eu quero dar um exemplo. Cadê Priscila? Eu combinei com Priscila. Venha, Priscila. Está vendo, Douglas? Te livrei. É tu mesmo, eu preciso de alguém. Tu já se esqueceu. Tu me deste tua palavra ontem, vaza. Suba aqui. Você deste sua palavra, vaza. Pode ser aí. O pessoal da câmera vai ter que se organizar, mas a gente faz. Toma, Priscila é Deus. No exemplo, viu? Graças a Deus Pedro não está aqui, porque senão Pedro ia falar: tia, quando... eu falo assim, ela é uma mulher, ele é uma resenha. Às vezes eu quero fazer um personagem masculino, ele: tia, a senhora não pode ser Pedro. Pedro era homem. É verdade, então você é Pedro, vem cá. Priscila é Deus, e Priscila tem um plano e um propósito para a minha vida. Eu só não sei. E eu estou aqui, estou seguindo a minha vida. Eu falei: rapaz, esse negócio de IA está em alta, vou criar um negócio, algo eletrônico, vou ganhar milhões, vou comprar um avião, e eu estou aqui. E Deus me abençoou o máximo que Ele pode. Só que Deus não queria isso para mim. Vamos supor que Deus quisesse que eu fosse... Vou pegar uma profissão que muita gente vai torcer aqui o rosto agora. Deus quisesse que eu fosse professora. E lá na rede pública, não é na particular, não. Meu pai e minha mãe foram professores, irmão, da rede pública. Eu sei o quanto eles impactaram a vida de jovens, que não tiraram a vida por causa disso. E aí... de repente, vem a nota, busco professora de escola pública. Tá doido? Vou nada. Desculpa, gente, tá doido. É que às vezes eu sou bem aberta com Deus. Como é eu que estou buscando, não é você? Falei: vou nada, só quer que eu morra? Vocês estão rindo? Minha mãe estava com uma aluna na sala de aula. Para a gente é possuído mesmo, não era só em crise, não. E a voz dizia para ela: pega esse estilete e mata ela. Ela era minha mãe. E o notebook deu problema, minha mãe precisou sair da sala. E quando minha mãe viu uma confusão, ela era aquela professora que separava a confusão. O povo: Nilceia, volta para dentro que a menina quer te matar. Aí minha mãe: oi? Vocês estão entendendo? E aí Deus quer que eu seja professora de escola pública? Vou nada. Só que, irmãos, Ele nunca vai me obrigar. Não pense que Deus vai lhe obrigar. E as coisas começam a dar errado no meu negócio. O negócio de milhões, de repente, começou a dar prejuízo. E eu estou, campanha, oração, ofertando dinheiro a rodo, achando que se eu plantar, meu negócio vai para frente. Um negócio que não foi Deus que pediu para eu abrir. Fui eu que quis. E peço oração para o pastor, peço oração lá no grupo do Conectadas. E as irmãs pegando em oração. Mas, irmãos, não pense que as portas que estão fechando e as coisas que estão passando comigo, a culpa é de Deus. Porque Ele vai me abençoar o máximo que Ele vai poder. Mas esse plano não foi um plano dele. Foi um plano meu. É a força do meu braço. Mas aí vamos supor que quando eu cheguei no fundo do poço, bem minha história, eu decidi ter uma conversa com Deus. Eu falei: quer saber de uma coisa?
Você vê o perigo de não seguir o plano de Deus. Eu já estava quase me desviando, viu? Mas aí aceitei ir para o culto. Porque, graças a Deus, uma boa mãe crente, enquanto o filho mora na casa dela, adulto ou não, tem que ir para a igreja. Eu fui nesse culto. Era um culto, eu lembro, de meio-dia. Aquele sol de 45 graus de Araguaína. E eu estou lá, irmãos, e quando eu ouvi aquela canção Me Ama, do Jesus Culture, aquilo me quebrantou. E eu falei, pai, quer saber de uma coisa? Eu desisto. Nada que eu faço na vida dá certo. Eu tenho tentado do meu jeito, não está dando certo. Quer saber de uma coisa? Eu não sei por que o Senhor me quer, mas já que o Senhor me quer, eu vou me dar para o Senhor, porque eu não tenho nada mesmo para lhe dar. Eu não posso lhe dar dinheiro, não posso lhe dar saúde, eu só tenho isso aqui. É meu. Minha oração máxima de consagração. Aí foi a melhor que eu fiz na minha vida. E eu comecei a chorar, irmãos. Eu comecei a chorar. E o meu irmão chegou e falou, Bina, ele te ama. Aí eu, hã? Deus te ama, eu. Amém, irmã, estou cantando a música. Não, Deus mandou eu te dizer que Ele te ama e Ele te quer de volta. Aí ali eu entendi, Ele aceitou minha oração de consagração. E aí eu sei que eu preciso ser professora de escola pública e decido andar agora, me abrace Deus, obrigada. Decido andar agora com Deus. E eu entendi, buscando em oração, que é isso mesmo, professora de escola pública. Eu vou entrar dentro das escolas e eu vou afetar a vida, irmãos, de adolescentes e jovens que talvez nunca vão vir aqui no ministério. Eles nunca vão pisar o pé aqui, mas eu vou afetar a vida deles. Aleluia! E aí, qual que é a vantagem? O plano de Deus, ele já é abençoado, irmãos. Amém. Ele já é abençoado. Por isso que eu peguei esse guarda-chuva. Porque circunstâncias vão vir. Não pensem que porque eu estou seguindo agora o plano de Deus, o diabo vai ficar tão feliz que ele vai me deixar em paz. Circunstâncias vão se levantar. Só que agora é diferente, eu estou debaixo de uma proteção. Amém. Agora eu tenho provisão, eu tenho proteção, aleluia. Eu tenho um plano, irmãos, que ele já vem abençoado e ungido por si só. Amém. Ah, Cássia, então agora eu vou ficar só assim, quietinha, abraçadinha com Deus? Não. Você vai trabalhar. Você vai fazer o que Ele te pediu para fazer. Você vai continuar orando. Você vai continuar buscando. Porque Deus só dá o quê? Flashes. Mas agora que eu já sei que eu preciso ser professora da rede pública, tempos e estações. Como eu faço? Como eu faço? Por onde eu entro? Vai ser concurso público? Vai ser um contrato? Só que agora, irmãos, vai ser bem nordestina a expressão, mas é o que está me vindo. O diabo pode vir, está sangue dando na canela. Agora que eu sei com quem eu estou, lembra a autoridade que você cantou? Amém. Meu irmão, o diabo que lute. Você começa a dar ordem no mundo espiritual, irmãos. Amém. E ele vai ter que se afastar. Porque quem tem a autoridade é você. O governo do mundo foi restituído. Se a falta tentar bater na sua porta, lembra desse guarda-chuva na sua mente. Pai, obrigada, porque eu sei que eu estou seguindo a tua vontade, eu estou debaixo do teu plano, do teu propósito, a minha motivação está correta, eu sei que o lugar é Osasco, eu sei que eu estou na escola certa. Pai, obrigada, porque nada vai faltar, mas tudo o que eu preciso, eu sou provida. Aleluia. 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 Eu vou liberar a Priscila. Obrigada, viu, para levar o guarda-chuva. Agora, irmãos, tudo que você precisa já está provido. Tudo. Agora, através da fé, você consegue acessar a provisão, irmãos. E não é qualquer provisão, é provisão ilimitada. Eu não sei o que você precisa, mas se for avião, como o irmão Kenneth Copeland, Deus, ele provê avião. Cássia, eu não preciso, meu ministério é local. Beleza, você precisa do quê? De um carro? Só não fala moto, irmãos, que São Paulo, moto é perigoso. Deixa Deus prover um carro. Moto não. Cássia, eu só preciso de um bom sapato. Deus vai prover o sapato.
Cássia, eu preciso de um certo tipo de roupa, eu preciso de uma casa. Eu não sei o que você precisa, mas para o que você precisar, existe provisão. Pela fé, irmãos, você pode chamar isso à existência, irmão, e crer que vai acontecer. Porque o Deus que provê avião é o mesmo Deus que provê o sapato que você precisa. É o mesmo Deus que vai colocar na sua mão pão para a sua família, mas também vai botar semente, irmãos. Eu sei que você não animou muito, mas eu estaria animado. Porque nós estamos falando de Deus. Quem está falando que vai prover o plano, não é a Cássia, é Deus. É o dono da prata e do ouro. E a gente vai chamar a existência, vai crer em fé e vai acontecer, irmãos. Ó, para você ter noção. Estava conversando um dia com o Ed, que há anos eu não sabia o que era uma sinusite. Peguei uma gripe no inverno aqui e virou uma sinusite. Irmãos, eu fiquei, olha, chateada com esse negócio. E aí eu conversando com o Ed, eu falei, Ed, a gente malha, a gente se alimenta bem. Eu não sei o Ed, eu durmo, eu tenho meu tal do ciclo circadiano. Né, eu só não tenho de quinta para sexta, mas os outros dias eu tenho. E eu falei, eu não entendo a gente ficar doente aqui em São Paulo. Ele falou, Cassinha, você esquece que é São Paulo, aqui é poluído. Aí eu fiquei pensando, é bem poluído mesmo, não sei o quê. E fui para casa, fiquei meditando nisso. E aí fui orar, e eu estou num momento de oração e me veio a conversa. E aí eu falei, pai, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu só fiz uma oração de consagração, de chamado. E era, não me mande para a Europa e não me mande para lugar frio, e eu não quero ir para São Paulo. Vocês ficam rindo, né? Tudo isso é. Eu falei, eu não pedi para vir morar nesse estado, foi o senhor que mandou. O senhor sabia que isso aqui era poluído. O senhor não é pego desprevenido. As estações do ano aqui são definidas, mas tem hora que é doido. Eu saio de casa, está um frio, do nada está calor, tem que tirar o moletom, o casaco. E é ar-condicionado, e um sol quente. Deixa eu contar um negócio para o senhor. O senhor tem poder e pronto. Eu sou curada e sarada. Saúde divina está à disposição. A Bíblia não diz que por causa da poluição de São Paulo, eu vou ter que viver com problema respiratório. E eu não escolhi morar aqui, eu estou aqui em obediência. Então, a partir de hoje, eu não gripo mais, eu não pego nenhum aite. Acabou, diabo. Irmãos, e comecei a crer, e é uma confissão diária. Eu não quero saber aonde eu vou, se é frio, se é quente, se é poluído, não é poluído. Eu estou aqui por uma direção clara de Deus. Então, se existe saúde divina à disposição para mim, eu vou acessar a saúde divina. Se existe cura à disposição, eu vou viver cura. Eu não vou viver doente. Eu não vou viver a época onde está todo mundo, está gripado, é normal. Normal para quem? Não aceito, irmãos. E desde aquele dia, Ed Ricardo, eu realmente não gripei mais. Nada respiratório. E eu continuo confessando diariamente. Porque eu não vou viver, irmãos. Eu não quero viver adoecida. Porque realmente, infelizmente, é uma realidade de São Paulo. O pessoal vive gripado, vive com rinite, vive com sinusite. O povo anda no bolso com aquele negócio do nariz. É quase parte da pessoa, o celular e o spray nasal. Eu não vou viver essa vida, porque Jesus não comprou essa vida na cruz para a gente. Amém? Aleluias! Mas voltando aqui para as coisas que precisamos fazer, como orar, buscar, eu queria ler algo aqui para vocês. Página 72 fala assim: a oração faz parte do plano de Deus. No entanto, os homens buscam planos humanos, fórmulas humanas e esquemas imediatos. Deus não tem planos imediatos. O novo nascimento, ele é imediato, mas não o crescimento espiritual. O desenvolvimento espiritual leva tempo. Vivemos na era das refeições instantâneas. Tudo que você precisa fazer é dirigir-se ao guichê e pagar por uma. Estamos na era das compras por R$ 1,99. Mas Deus não tem nada que esteja à venda por
por R$ 1,99. As coisas de Deus ainda custam o mesmo que custavam há tempos atrás. Jamais aumentam ou abaixam de preço. Hoje a gente nem tem mais loja de R$ 1,99, né? Mas tem de 5. 5, 10, 15, 20. É porque chama-se inflação, irmãos. Mas deixa eu dizer, as coisas de Deus, irmãos, não entram mesmo em promoção, como o irmão Reagan falou. Elas sempre vão custar as mesmas coisas. E a gente vai precisar crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Abre comigo lá em Filipenses. Abre sua Bíblia, por favor. Abre primeiro em 1 Timóteo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, no versículo 3. A palavra fala: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é isso, Cássia? Amadurecimento, crescimento espiritual. Porque, irmãos, tem certas coisas que é bonitinho quando você é criança, mas depois acaba. Eu entendo meus meninos do DI, que eu sou a tia que frustra os bichinhos. Quando eu faço algo que tem um brinde e um fica sem, graças a Deus, obrigada, que o outro que ganhou mais reparte, mas que o outro chora. Eu entendo, eles são crianças, irmãos. Mas tem certas atitudes que para a gente como adulto não é legal. Não combina mais. Não dá para sentar e ficar chorando e fazendo birra e Deus eu quero. A gente precisa fazer a nossa parte. Agora vai para Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, se o apóstolo Paulo está falando, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe uma soberana vocação em Cristo, irmãos, e a gente precisa amadurecer. A gente precisa crescer espiritualmente, porque menino nunca vai realizar nada. Menino vai fazer o que Michela falou ontem à noite, vai fazer pela metade. Já viu aquele negócio que mãe pede uma coisa para menino, e quando a mãe vai ver, o menino fez tipo... vai guardar a louça. Aí ele guardou mal enxuta, está meio molhada. Menino faz isso. Adulto não, porque ele sabe que a gente não pode guardar uma vasilha molhada dentro de um armário. Pode até danificar, que o MDF hoje, como diz o Caio, é só de enfeite. Mas um adulto, ele sabe que ele precisa enxugar corretamente, guardar corretamente. Então, a gente precisa, irmãos, amadurecer para poder cumprir o plano e o propósito de Deus. Urgentemente. Porque os dias, eu não sei se vocês perceberam, estão sendo abreviados. A gente já está em março, terminando março. Daqui a pouco a gente está no meio do ano. E parece que quando chega julho, que vira agosto, eu não sei como o ano voa. E está passando, irmãos. E eu não sei o que você precisa cumprir, eu sei o que eu preciso cumprir. Eu estou correndo atrás. E eu desejo nessa manhã te estimular, para que não aconteça com você o que Michela ontem citou, o exemplo de Catherine Kuhlman, né? Eram 3 pessoas antes dela, né, que era para cumprir e não cumpriu. Não é muito diferente do nosso apóstolo que fundou o nosso ministério. Irmão Bud foi o 4º chamado, se não me engano. Eu acho que é o 4º. Está na biografia dele. Gente, muito boa a biografia, te incentivo a ler. Ele não foi o primeiro chamado pelo Senhor para vir ao Brasil e ensinar a palavra da fé ao meu povo. Mas ele foi o que disse sim. E eu, certa vez, em oração, eu fui num culto dos jovens lá em Campina Grande, quando eu morava lá, e era a nega que estava pregando.
Cíntia Miranda, perdão, irmãos. Falei para ela que esse negócio dela virar Cíntia Miranda, eu não ia lembrar de falar o nome dela. Ela estava ministrando, e aí eu lembro que ela ministrando, e aí ela estava ministrando numa pegada meia de consagração, e eu estava em oração. E eu ouvi o seguinte do Senhor: você sabe por quê eu chamei você para ir à Islândia? Aí eu ouvi a pergunta, eu falei, chamada para ir para a Islândia? Eu falei, não, quase falei, só é Deus, o Senhor que decide, eu vou saber. Aí eu falei, não. Ele falou, porque eu já chamei 3 pessoas antes de você, e todas me disseram não. Mas eu sabia, quando eu falar com Cássia, Cássia vai falar sim. Irmãos, seja a pessoa fiel e confiável, como o irmão Bud foi, como Catherine Kuma foi, que Deus pode falar. Eu posso falar com Michela, que eu sei que ela vai falar sim. Não importa se ela tenha feito a oração de não me mande para a Europa lugar frio. Que a Islândia, se você não sabe, a Islândia é a terra do gelo. Eu vejo o sol deles, a temperatura negativa com o sol, eu falo, meu irmão, eu não me importo, irmão, se é Europa e se é gelado. Porque eu sei que se é o plano e o propósito de Deus, vai haver uma graça para me capacitar para aquilo. Como vai ser a adaptação, não sei, mas Deus vai abençoar. Irmão, seja a pessoa que Deus pode contar. Seja a pessoa que Deus vai falar. Jeane, vai para tal lugar, faz tal coisa. E ele vai saber que você vai falar, bora, Senhor. Detesto esse negócio. Nunca quis morar nesse lugar, mas eu estou dentro. Apóstolo Guto, quando eu fui lá na última vez nas férias, ele falou assim, uai, Cássio, está em Araguaína não? Eu falei, não, apóstolo, lá em Osasco, o pastor Felipe, né, conversando. Ele falou assim, e aí? Eu fiquei com dó da animação dele. Você está gostando? Aí eu, apóstolo, eu pedi para Deus nunca me mandar para a Europa e morar em São Paulo. Eu tenho chamado para a Europa e Deus mandou eu morar em São Paulo. Menino, o bichinho ficou sério na hora. Não, mas eu gosto de obedecer a Deus. Então eu estou dentro, estou amando morar em Osasco. A igreja é maravilhosa, o casal pastoral é bom. Olha, bênção, muito bom, gosto de onde eu moro. O clima já tinha acabado. Existe uma graça, irmãos. Você fala, você gosta? Gosto mesmo de morar aqui, estou falando sério. Amo a minha igreja local, casal pastoral, vocês são uma bênção, irmãos. Deus tem levantado pessoas, aberto portas. Porque o plano dele, irmãos, é abençoado. Coloque isso em mente. Por mais que você sonhou a vida toda com uma coisa e Deus te mandou ir para o outro lado. Se é o plano dele, irmãos, abraça e vai. Só não sai correndo. Assiste a ministração de Michela para você entender o tempo e o modo e não atropelar nada, amém? A ministração de ontem e essa tem que ser ouvida juntas. Uma complementa a outra. Mas, irmãos, vai, sem olhar para trás. Eu queria que o Ministério de Música subisse novamente, por favor. Eu vou falar uma coisa, que a primeira vez que eu ouvi, foi o pastor João Roberto que falou. Só não sei se foi num culto, não toda terça, que eu sou igual ao pastor Felipe, eu maratono o pastor João Roberto, então não faço ideia de onde eu ouvi ele falar. Mas ele falou, e isso ficou gravado, para mim, como pessoa, tá? E eu estava meditando, e o Senhor falou, Cássia, leva isso para o meu povo? Eu falei, levo. Oxe, longe de mim, privar o povo disso. E a fala do pastor João Roberto, num dia ele estava ministrando, e ele falou a seguinte coisa, muitos, por não permanecerem em uma vida contínua de oração e comunhão com Deus, têm matado seu Isaac, por se apegarem à primeira instrução e não ouvirem os próximos passos do que fazer. A pessoa, quando ouve muito ministro, o pastor está assim, foi toda terça? Toda terça. Irmãos, isso é algo muito sério, e é por isso que eu vou insistir pela milionésima vez nessa ministração. Ouça a ministração de Michela.
Porque se a gente não se acalmar e a gente não manter essa vida contínua de oração e comunhão com Deus, a gente vai ouvir, sacrifica Isaac? Michela falou dos Isaques ontem. E a gente, como um bom filho de Deus solícito, a intenção do coração é boa, é obedecer. Deus não mandou matar o filho? Bora sacrificar. E aí você sobe um monte com Isaac. Leva a lenha, leva o cutelo. Irmãos, imagina se Abraão não ouve aquela voz falando, não mate o menino. Se ele não olha o cordeiro, ele já estava com a mão levantada, ele realmente ia obedecer a Deus. E ele mata aquela criança. Ele abortava o plano de Deus, porque era de Isaac que viria a descendência. Pensa aquele homem tendo que voltar para casa e falar para Sara que o menino morreu. Isso é muito sério, irmãos. A gente precisa discernir tempos e estações. O modo para a gente não ficar com a primeira direção e matar o plano de Deus na nossa vida. Eu conheço um casal, o homem tinha chamado missionário povos indígenas, a esposa não casou. Foi com a esposa. Porque é glamuroso, irmão. Chamada é uma coisa glamurosa. Como disse Michela, a oração aceita tudo. É lindo cantar. Servirei em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Tudo é para a tua glória. Eu amo essa música, uso ela como uma oração. Mas o negócio é na hora de cumprir o plano. Essa moça foi com o esposo, se chocou. É uma cultura indígena, irmãos. Tem muita coisa que para a gente seria um choque cultural. E ela falou, eu não consigo ficar aqui vivendo no meio desse povo, eu estou voltando para a minha casa. E ela e ele voltaram para a cidade. Esse homem abortou o plano de Deus para a vida dele, porque ele nunca conseguiu ser missionário no meio das tribos indígenas. Só que agora ele era casado, irmãos, e ele tinha responsabilidade com a família. Esse homem teve um filho, e hoje ele coloca no filho a expectativa que o filho seja um missionário em povos indígenas. A gente tem que ter cuidado, irmãos, para não matar o Isaac. Porque pode ser, que vai ser contornável. Na minha vida foi contornável o dano. Mas pode ser que talvez o dano não vai ser contornável. Talvez esse homem consegue ser um mantenedor de missionários em tribo de povos indígenas, ele consegue orar, mas ele nunca vai conseguir fazer o ID, como Deus pretendia. Então, tem certas decisões que a gente precisa, irmãos. Certas não, todas a gente deveria consultar o Senhor, principalmente como casamento, para que a gente não tome uma decisão errada. Já pensou se, pastor, tem a direção de vir para cá e Michela, Deus tivesse dito para ela que ela ia viver e morrer no Rio? Se eles não tivessem uma comunhão de propósitos, cadê o casal pastoral que ia estar aqui em Osasco? Nessa época e nesse tempo, ia ter que ser outro casal. Aleluia. Fica de pé, por favor, irmão.